Amém. Amém? Está todo mundo aí? Uau! Deus já falou com você já através dos louvores, através da música? Sim! Sim! Amém. Tem mais. Tem mais. Glória a Deus por isso. Vamos para cima. Deus tem mais para nós, né? Se você gosta de anotar, não põe ainda o título ainda, segura aí, DJ. Estou sentindo de fazer uma oração. Queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração por cura. Eu queria fazer uma oração por cura. E vocês estão me ouvindo bem? Sim? Amém. Queria fazer uma oração por cura nesse momento. Antes de começar a palavra, eu queria trazer esse momento. Eu sei que a Natasha já orou, mas eu quero fazer uma oração especificamente por cura nesse lugar. Está frio, por isso que a gente está tudo encapuzado, né? Mas Deus é bom. Eu queria orar por cura. É hora de você exercer sua fé, tá? Em todos os momentos que Jesus curou, Ele disse assim: o que você quer que eu te faça? Pode parecer uma pergunta, não sei se eu devo falar essa palavra, uma pergunta boba, né? Uma pergunta tola. O que você quer que eu faça? Poxa, o cara está mendigando ali, aleijado. E Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Mas às vezes a fé, eu já falei isso aqui, às vezes a sua fé, ou a minha fé, ela é tão limitada, que o cara que está sentado lá no chão porque ele é coxo, ou porque ele precisa de uma cura, e ele não acredita, eu vou sentar no chão aqui, os caras da coisa ali ficam maluco, e a pessoa está ali, ela é coxa, ela tem problema, e Jesus fala: o que você quer que eu te faça? E a pessoa ela poderia dizer simplesmente assim: eu quero uma cesta básica para minha mãe que está lá em casa, eu quero uma caixa de leite, eu queria 10 reais para eu comer um lanche, que eu estou com fome, que o meu estômago está colado nas costas. Então, quando você pensa por esse ponto de vista, a pergunta, ela não é tola, porque se a sua fé alcança somente uma caixa de leite, somente uma cesta básica, aquele coxo, por exemplo, ou aquele cego, ou aquelas pessoas continuariam no mesmo estado, e alguém viria e daria uma cesta básica. Mas teve que ter uma proatividade de fé, e dizer: eu quero andar, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero ser purificado. E é isso que eu quero orar com vocês. Eu não sei porque que eu senti essa vontade, mas eu quero, se você aqui, não é sua família agora, se alguém aqui está com alguma dor, se está sentindo alguma dor neste momento, eu queria convidar você a ficar de pé. Só você que está sentindo algum tipo de dor física. Amém. Gente, se você não acredita no poder de Deus, fica de boa. Mas eu acredito. Agora, se você precisa de oração por alguém que está lá na sua casa, um familiar, vó, tio, tia, primo, irmão, vô, e precisa de oração para a saúde daquela pessoa que está passando por dificuldade, fica de pé. Não, continuem de pé e fique de pé o segundo grupo. Amém. E se você tem algum problema de saúde emocional, ansiedade, depressão, medo, tristeza excessiva, ansiedade excessiva, isso está fora do normal, não é um normal. Eu queria que você ficasse de pé também, esse terceiro grupo, e a gente vai orar por isso. Então é saúde física sua, dor, saúde para algum parente que pode estar em casa, ou alguém que você precisa representar, e a terceira é saúde emocional. Feche seus olhos, vamos exercer nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar neste momento, Pai, exercer nossa fé, Pai, com a autoridade de nome de Jesus, Pai. Nós queremos declarar cura, Pai.
todos aqueles que estão aqui, que está sentindo algum tipo de dor, Pai, que está sentindo algum tipo de incômodo em seu corpo, Pai, seja dor de barriga, seja dor de cabeça, seja dor nos ossos, seja dor aonde for, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha curar e tirar essa dor em nome de Jesus. Se alguém aqui tem algum problema de doença crônica, desde criança, desde não sei quando que tem essa doença, isso está incomodando, é desde pequeno, que eu não quero mais, isso não é meu, isso não me pertence, eu não quero, Senhor, que o Senhor tire e cure em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser edificados pelos testemunhos que virão aqui, em nome de Jesus. Ministramos a cura, dizemos para a doença: saia em nome de Jesus, e para o Espírito Santo cure, que o sangue de Jesus purifique e lave de todo mal, Senhor, e que nós possamos receber a nossa cura em nome de Jesus. Senhor, esses adolescentes que levantaram para orar pelo seu parente, para orar por alguém da sua casa, alguém da família, algum amigo, alguém que eles amam, que está passando por algum tipo de dificuldade, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor leve a cura lá, Senhor, que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, que o Senhor possa levar essa cura até aquele lugar, e que essas vidas possam ser curadas, Pai amado, e restauradas, e purificadas, ó Pai amado, e libertas de toda dor, libertas de toda doença, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Eu quero saber se tem alguém aqui que estava com alguma dor, do primeiro grupo que eu pedi para levantar, que estava com algum tipo de dor e essa dor sumiu, que não está mais com a dor. Amém. Você pode falar que dor que era? O que era? Amém, glória a Deus, respiratório, amém. Tem mais alguém? Quem ainda está com dor? Então levanta, quem ainda está com dor. Quem ainda está com dor, fica de pé. Estenda sua mão aí para quem está com dor. Vamos exercer fé aí? Feche seus olhos, ora por essa pessoa, não dá risada não. Estenda suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, tira a dor, Pai. Eu não sei qual é essa dor, Pai, mas o Senhor é o Deus que tira a dor, Pai. O Senhor é o Deus que remove toda a dor. O Senhor é o Deus que remove toda a doença. Senhor, nós queremos testemunhar e viver do fluir do Teu Espírito neste lugar, ó Pai. Remove toda a dor, remove, Senhor. Queremos fluir no Teu Espírito, queremos fluir na cura, queremos fluir nos dons, Senhor. E em nome de Jesus, tire, Senhor amado, toda a dor, Pai. Seja aonde for, Pai. Não vou citar os nomes, mas o Senhor sabe. Tira a dor, Pai. Tira essa doença. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos pela segunda vez, Pai, e clamamos, ó Pai, com fé, que o Senhor é um Deus de cura, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode sentar, glória a Deus, amém. Vamos começar a palavra. Se tem alguém aqui que passou a dor na segunda oração, alguém quer falar? Alguém quer levantar a mão, abanar assim? Alguém passou a dor na segunda oração? Amém, nós vamos continuar. Alguém aí levantou a mão? Amém, glória a Deus. Pode falar o que era? Amém, a coceira da alergia parou em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aplaude Jesus aí, amém. Quero falar que você pode orar 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, você pode orar, você pode orar no seu já, você pode orar pelo seu amigo. Deus já deu todas as coisas, nós vamos continuar, nós não vamos parar, até que Deus continue abençoando e abençoe, amém? Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é uma área difícil, porque algumas pessoas como eu já passaram por alguns perrengues nesse sentido, né? E eu quero falar sobre isso. Acho que pode pôr lá. Olha o nome dessa palavra. Deus odeia o bullying. Deus odeia o bullying. Repete comigo. Deus odeia o bullying.
A minha oração nesse sentido é que vocês sejam tomados. Olha aqui para mim, que vocês sejam tomados por um espírito de temor. De temor. O que é temor? Temor é respeito. Temor é até um pouco de medo, que seja. Mas é um tremendo respeito. E a gente vai caminhar nesse assunto. Mas a palavra que eu quero deixar é que nós sejamos tomados por um espírito de temor e respeito ao nosso Deus. E a gente vai caminhar um pouquinho com isso. Tem um versículo lá de Provérbios 6, do 16 ao 19, que fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. E aí eu vou relacionar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perfeitos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. 6 coisas o Senhor odeia, 7 Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, aí vai para um lado, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Tem uma pesquisa que foi realizada pela ONU, que fala que 43% das crianças, aqui está falando crianças, mas isso acontece em todos os setores, todas as áreas, são vítimas de bullying infantil. E a análise aponta que metade delas e dos jovens de todo mundo já sofreram com violência por inúmeros fatores, como aparência física, gênero, orientação sexual, raça ou etnia, país de origem, etc. E o nome bullying é um nome novo, né? Ele está usado aqui no século 21. Na minha época não chamava bullying, chamava zoeira. Hoje em dia também chama zoeira, né? Ou não? Bullying mesmo? Bullying mesmo? Então, eu já abordei esse assunto aqui outras vezes, já falei disso daqui outras vezes. E só para contar um pouquinho do que eu já passei. Eu tive todos os apelidos possíveis e imagináveis: magrelo, pau de virar tripa, abobrinha, Matusalém, cabelo duro, dente torto, entre outros. Só que com 14 anos eu me converti. 14 anos, quem tem 14 aqui? 14 anos eu aceitei Jesus. Vim do mundo todo rasgado, porque eu era roqueiro, vim todo rasgado, meu cabelo desse tamanho, parecia um cotonete gigante. Aliás, cotonete foi outra coisa que me chamavam, porque meu cabelo era tipo um cotonete assim, enorme. Me chamavam de cotonete, é verdade. E quando eu cheguei na igreja, que eu falei, yes, agora eu recebi Jesus como meu Salvador, agora eu sou salvo, e Jesus tem um plano na minha vida, e eu vou deixar todas as coisas do passado, e eu era roqueiro, e Deus falou para eu quebrar com o meu passado, para eu pegar todas as coisas que eu tinha de rock, que me faziam mal, e eu quebrei tudo, piquei com a tesoura, com o estilete, rasguei minhas roupas, tudo, mas eu ainda usava minhas calças rasgadas, e algumas roupas rasgadas eu ainda usava. E eu estava num ambiente que eu achava que era seguro, mas o que aconteceu na igreja? Aconteceu vários fatos comigo, eu estou falando de mim, tá, gente? Um dos fatos que aconteceram, uma vez a gente estava bem tarde, depois do culto, estava no culto de jovens assim, e depois do culto a gente foi comer pizza na casa de alguém, fomos comer pizza na casa de alguém, e no final estava uma brincadeiraiada lá e tal, todo mundo zoando, e eram os jovens e tal, e eu estava no meio, aquela coisa toda, e aí eles pegaram o meu tênis, cara, eu tinha um New Balance igual esse aqui, parecido com esse, e ele era todo remendado de fita. Quem sabe aquelas fitas cinza, chama silver tape? Meu tênis era todo remendado de fita silver tape, porque era estiloso. O tênis rasgava, você não comprava outro, você pintava ele de canetinha e emendava de fita. Então era moda, era o streetwear da época, a gente andar com tênis remendado e pintado de canetinha. E os jovens, naquele dia, estava todo mundo brincando, estava saudável a brincadeira, só que eles me pegaram nesse dia. Eles rasgaram o meu tênis inteirinho de um jeito que não tinha condições
tipo, picaram o meu tênis inteiro. Eu voltei para minha casa descalço a pé. E eu lembro daquele dia que eu voltei descalço a pé, com meu tênis rasgado, chorando na rua. E eu falava: Deus, por quê? Eu saí do mundo para isso? Foi para isso que eu saí do mundo? Para todo mundo rir de mim? Para todo mundo rasgar minha roupa? Tudo bem que eu não era o cara mais esperto. Meu amigo comprou um carro zero uma vez e a gente foi andar. Eu era menor de idade, nem dirigia. E eu fui andar no carro zero dele. Todo mundo foi andar no carro zero do amigo. E eu pisei no cocô, cara. E pisei no carro zero do cara. Aí o que fizeram? Fizeram bullying comigo. E teve um monte de outras. Mas então eu também dava uns fora, sem querer, né? Eu não tinha culpa. Mas eu sofri bastante com isso. Eu estava num ambiente seguro da igreja. Porque eles não entenderam que Deus odeia o bullying. Eles não entenderam que os olhos altivos, a língua mentirosa, pés que se apressam para fazer o mal. E se eu tivesse me desviado do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor? Se eu tivesse saído da presença dele? Era um sangue inocente. E se eu tivesse entrado numa depressão tão profunda como alguns adolescentes entram, ao ponto de querer, de ter desejos suicidas, desejo de tirar a vida, por causa daquilo que faziam comigo? Mas graças a Deus Ele me poupou. E é esse o papo que a gente vai ter hoje. Eu falei das minhas histórias, né? Anotei aqui. Na escola eu era Jesus, todo mundo me chamava de Jesus. Na igreja eu era o bola fora. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu escrevi aqui: eu estaria perdido no mundo. O lugar onde eu fui amado, que eu encontrei salvação, o lugar que eu amava estar, que eu mais amava estar, era na igreja, na presença de Deus, louvando, aprendendo a tocar bateria naquela época. O lugar que eu mais gostava de ficar era o lugar mais difícil para eu ficar. Eu não quero que vocês levantem a mão para saber se alguém já passou por isso. O pior é que não dava nem para eu mudar de GA, porque só tinha um grupo. Ou era aquele, ou era desviar, ir para a rua, ir para o mundo e virar um perdido. Então nem isso eu podia. Troca de GA, não dava, só tinha um, não tinha para onde ir. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e me mostrou quem eu era. O bullying machuca tanto que tem adolescentes em depressão por causa disso, querendo tirar a vida por causa disso, na escola de vocês, no clube onde vocês frequentam, nos lugares onde vocês frequentam. Tem gente que sofre bullying porque chamam de o mais burro ou a mais burra, o mais magrelo, que era o meu caso, o esquisito, o dentuço, o dente torto, que era o meu caso, o de aparelho, o sem aparelho, o do cabelo duro, do cabelo liso, o japa, o que não é japa, o negão ou quem não é negão, não importa. Para o agressor, qualquer coisa é um motivo para se fazer bullying. O diabo, quero falar para vocês que o diabo é um mestre em fazer você acreditar em mentira. E essa estratégia do diabo é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. O problema é que quem já foi ferido, ao invés de ele buscar a cura, essa pessoa que foi ferido, ela fere. Ele ignora o princípio do amor, né? E é incrível, eu acho que em algum momento aqui eu vou falar, você vai conversar com alguém que faz bullying, a pessoa fala assim: mas fizeram comigo. Ele não quebra o ciclo, ela não quebra o ciclo, ela continua um ciclo. Faz sentido o que eu estou falando? Esse ciclo precisa ser quebrado. Quem faz esse tipo de coisa, ele quebra o princípio do amor. A Bíblia fala: ame o seu próximo como? A ti mesmo, a si mesmo. O problema é que às vezes a pessoa ela não se ama, porque ela não achou a identidade dela em Cristo ainda, então ela não se ama, então ela talvez não ame o outro. Mas hoje Deus vai apresentar para vocês o verdadeiro amor. Como sabemos que Deus odeia o bullying? Sabemos que quem cria contenda desagrada a Deus. Provérbios fala muito disso. Olha o que fala: as palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Provérbios 18:6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Deus é claro no cuidado de como você se relaciona com seu irmão.
Eu vou mostrar uma lista que vocês deveriam ou sabem talvez de cor, que ela fala extremamente sobre relacionamento. Olha essa lista de Gálatas 5, do 19 ao 21. As obras da carne são manifestas com imoralidade sexual, aí vem impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, olha lá, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, os que praticam essas coisas, que fala a última frase ali, não herdarão o reino de Deus. Quando você fala com alguém que faz bullying, e eu falo isso porque eu recebi muito bullying, mas eu era muito maldoso, eu fiz muito bullying. Eu era muito maldoso. Eu fazia parte de um ciclo vicioso antes de eu conhecer Jesus. Porque depois eu parei, porque eu sofria demais com isso, aí eu parei. Mas antes de eu conhecer a Jesus, eu acho que eu era o pior de todos na fila do pão. Mas graças a Deus eu quebrei esse ciclo. Mateus 7,12 é uma quebra de princípios. Assim em tudo, façam aos outros o que querem que eles lhe façam. Olha que princípio simples. Esse é aquele ditado que a vovó fala: não faz com os outros o que não quer que faz com você. O ditado da avó não é um ditado, ele é um versículo. Então a pessoa que faz isso, ela quebra um princípio. E o segundo princípio, esse é um. O segundo, Mateus 22, do 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí eu destaquei uma frase, porque a gente tem falado aqui nos adolescentes, no Start, a gente tem falado de avivamento. Para a gente experimentar do avivamento, nós temos que passar por uma palavrinha que eu sempre falo aqui. Alguém lembra qual que é? Para receber o avivamento, eu preciso passar pelo arrependimento. É isso aí, vocês estão super atentos. O avivamento vem depois do arrependimento. Mas hoje eu quero trazer uma palavra nova. O seu coração precisa temer ao Senhor. Você precisa temer a Deus, temor de Deus. Não é temor do baixinho, não é temor do gordinho, não é temor do dente de aparelho, do dente sem aparelho, não, é temor a Deus. Vocês precisam, nós precisamos aprender a ter temor a Deus. O fato é que você não se vê como um agente do reino, você parece um infiltrado não quero falar. Você não se vê como um agente do reino, você é um agente de Cristo e não é um espião de Satanás. Fala assim: eu não sou um espião de Satanás, eu sou um agente de Cristo. Amém. É isso que nós somos, um agente de Cristo. Ei, mas eu também quero falar um pouquinho sobre resiliência com você, de você ter a casca grossa. Sabe por quê? Porque às vezes você pode estar sofrendo com alguém, e aí eu vou falar com pessoas igual a mim, que sofreram, estão sofrendo bullying. Às vezes você pode estar sofrendo com bullying de alguém, mas eu quero falar uma coisa: você também precisa engrossar a sua casca. Porque a vida aí fora, a vida ela é implacável. E muitas vezes a vida vai jogar coisas na sua cara. E não é ninguém que vai jogar na sua cara, é a própria circunstância. Talvez de maus hábitos, talvez de coisas que você não consiga cumprir. E a vida vai dizer para você que você não começa o que você termina. Talvez a vida vai falar para você que você é um Zé Mané, que você não consegue, que você é um esquecido, esquece a chave, esquece a mochila, esquece o celular, esquece as coisas, e a vida vai falar essas coisas para você. Eu quero falar para você, ter a casca grossa. Não seja, aprenda a não ser, eu vou falar uma palavra aqui que eu não gosto dela. Aprenda a não ser mimimi.
Eu brinco lá em casa, né? Se eu quisesse mimimi, eu comprava um gato gago. O que tem que ser feito, vai ser feito. E tem que ser feito. E tem que engrossar a casca. E tem que aguentar o rojão. Tem que estudar, vai ter que estudar. Tem que acordar cedo, tem que acordar cedo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que entregar, tem que entregar. E engrossa a casca. Então eu também quero convidar vocês para engrossar a casca. Porque a vida pode trazer situações para você que não tenha de quem reclamar. Ah, é o Zezinho que está fazendo isso comigo. Não! Por causa talvez de um mau hábito seu, você vai sofrer. Porque você não cuidou. Porque você não foi no 30 semanas. Quem vai no 30 semanas aqui? Tem mais gente, quando eu venho aqui tem mais. Quem que vai no 30? Levanta lá em cima. É uma turma boa, mas é mais gente. Está faltando uma turma. O segredo contra o bullying, gente, presta atenção. O segredo contra o bullying é a identidade. Repete comigo, identidade. Não, tá fraco, repete comigo, identidade. Yes, o segredo contra o bullying está na identidade. Quando você blinda o seu coração a respeito daquilo que Deus fala sobre você, aí ninguém te diz quem você é, porque você já sabe quem você é. E eu quero lembrar vocês, porque vocês esquecem, e eu quero lembrar porque às vezes eu esqueço. Gente, às vezes eu esqueço. Quando eu tenho um dia terrível, quando eu tenho um dia que não deu certo o que eu queria entregar, que não deu certo as coisas, eu também me esqueço, e eu preciso voltar para a palavra, e a palavra precisa me lembrar quem eu sou, e aí eu trago para vocês a lembrança de quem você é. Então vamos lá, quem é você? Você é um tesouro pessoal de Deus, fala tesouro. Deuteronômio 7,6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu entre todos os povos à face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Você esquece de quem você é, e você esquece que você é menina dos olhos de Deus. Se alguém vier aqui, eu pegar uma tampinha de caneta ou meu dedo e tentar botar o zóio bem no zóio, dedo bem no zóio de vocês, assim, é capaz de eu tomar um chacoalhão, assim, você é louco, João? Botar o dedo no zóio. Tenta botar o dedo no zóio de alguém para você ver, se você não toma um safanão. Não, agora não, né? A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Fala assim, menina dos olhos de Deus. O Henrique, que é profissional da área de saúde ocular, como que é o nome disso? Pupila? Pupila? Então, você é um pupilo e uma pupila do Senhor. Salmos 17:8, protege-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Fala assim, precioso. Precioso. Não ouvi, precioso. Por que vocês esquecem que vocês são preciosos? E aí alguém fala que você é gordo, que você é feio, que você é cabelo duro. Mano, cabelo duro é isso aqui, ó. Que você é cabelo duro, fala que você é magrinho, fala que você é baixinho, fala que você é altinho, fala que você é isso, fala que você acredita em tudo isso, porque você esquece que você é precioso. Você é a coroa da criação, fala coroa da criação. De toda a criação, você é o mais top, você é a coroa, você está por cima. Salmos 8, 4 e 5. Quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste, o homem, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Você é amado, fala comigo, amado. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Fala assim, mais do que vencedor. Meu, que perdedor esse vencedor, hein? Aqui, ó, esse vencedor tá, ó. Fala assim, mais do que vencedor. Aê! Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero trazer para você, nós já estamos caminhando para o final. 2 casos na Bíblia que eu vou chamar de bullying por minha conta. 2 casos que eu vou chamar de bullying. Gênesis 4, do 3 ao 7. Passado algum tempo, presta atenção.
Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha Deus dando a solução: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado te ameaça a porta e que ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Aqui relata um irmão que não se conformava com a oferta do outro irmão que foi aceita. Eu posso imaginar como ele ficou bravo com a oferta do Abel. Ele ficou fora da casinha, como diz aqui no Paraná. Ele ficou fora de si. E Deus falou para ele: calma, se você fizer o bem, não vai ser aceita a sua oferta? Então vai lá. Seu sacrifício não foi aceito. Seu louvor, acorda aí. Seu sacrifício não foi aceito. Vai lá e faz de novo. Vai para o caminho do arrependimento. Você pecou? Para tudo. Volta lá onde você pecou, se conserta e começa de novo. Mas Deus falou para ele: por que você está transtornado? O seu pecado está batendo na sua porta, você tem que dominar. Mas ele não dominou. E o que aconteceu? Ele matou o seu irmão. Pesado, né? Segundo caso que eu quero chamar de bullying, por minha conta e risco: José, filho mais novo. Todos os irmãos trabalhando pesado, e ele com uma roupa bonita, talvez com uma camisa do Start assim, tá, uma capa colorida. E os irmãos: você é filhinho de papai, você é o filhinho da mamãe, você não trabalha pesado, seu negócio é trabalhar no leve, você só serve para carregar a marmita, iFood. Não, imagina os caras chamando, né? iFood, José, iFood, marmiteiro, né? Só serve para isso, não serve para nada. E ele ainda por cima teve um sonho que ele ia reinar sobre seus irmãos. Lembra do sonho? Das estrelas, depois o sonho dos feixes que se dobravam. Aí os caras ficaram loucos. Aí falou: agora você subiu para a cabeça, né? Agora você está, como que é? Está bem biruleibe, está bem louco. Eu vou ler alguns versículos que está ali. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis 37, 11, vamos pular para 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Mas eles o viam de longe. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, olha lá o sonhador, Zé Mané. Zé, sonhador, iFood, né? Cadê a motoquinha? E começava a rir da cara dele. E agora? Vamos matá-lo, jogá-lo um desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos sonhos dele, o que será dos seus sonhos. Olha onde chegou a zoeira, onde chegou o bullying desses irmãos. Salmo 109, 28. Eles podem amaldiçoar, tu porém me abençoas. Eu quero falar que você é abençoado por Deus. Salmo 109, 28. Mesmo que o mundo se volte contra você, você tem sua identidade em Jesus. Quando a opinião de Deus cresce ao seu respeito, a dos outros diminui. Tem gente que brinca e fala que é brincadeira, que eles brincam ao ponto de ferir o coração. Alguém como eu já teve o coração ferido por causa de zoeira aí? Ou é só eu que já passei por isso? Então, Lucas 17, do 1 ao 3 fala assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio dos quais elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa.
Eu quero falar uma coisa para você que pratica bullying ainda. Olha aqui para mim. Que pratica, cutuca o amigo aí. Fala para ele lá lavar o rosto. Pode lavar, pode ir lá. Eu quero falar para você que ainda pratica bullying com um amigo. Presta bem atenção. A Bíblia fala que ai daqueles que levam. É inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a pecar, mas ai da pessoa por meio do qual elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um dos pequeninos a pecar. Olha que forte. Se você fizer um pequeno de Deus, um menino ou uma menina dos olhos de Deus, um precioso, um tesouro, uma coroa da criação dessas a pecar, é melhor que você tivesse se amarrado, claro, não faça isso, mas a Bíblia fala que é melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho e se jogasse no mar, porque é através de você que está vindo o pecado. Provérbios 18:6 não te deixa impune. Provérbios inteiro vai falar disso. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Tá, Renatinho, mas e aí, o que eu faço? Primeiro, tentar no diplomático. Cara, tenta conversar. Chama prof, chama o líder, chama eu, se for aqui. Chama o seu líder de GA, chama os 2 líderes de GA, chama essa pessoa, chama os amigos. Não deu certo? Leva para cima, leva para mim. Conversa, ainda anotei. Conversa com o seu professor, conversa com o seu líder. Agora, o que fazer se sou eu que pratico bullying? A palavra que eu tenho para você, que acha que é o zoeirão, olha todo mundo aqui, é parar, imediatamente. Porque nós não vamos tolerar, na casa que nós cultuamos a Deus, nessa casa, nós não vamos tolerar o bullying contra os pequenos do Senhor, amém? Para agora, olha o tanto de versículo que está escancarando o seu pecado. E aí o temor do Senhor que eu me refiro, olha o que diz aqui em Salmo 105:15, eu acho que eu não coloquei: não toquem nos meus ungidos, não toquem nos meus ungidos. Eu lembro que tinha, não sei se é uma versão, mas eu me lembro, fala assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não toque no ungido de Deus. Provérbios 26:18-19. Como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Porque às vezes você vai abordar um desses caras ou dessas meninas que fazem bullying. Aí o que ele fala? Ele olha para sua cara vermelho, com a cara de pau, né? Cara de madeira. Fala assim: mas eu só estava brincando. Aí provérbio te escancara também. Provérbios 26:18-19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: eu só estava brincando. Só estava brincando com ele que não entendeu a brincadeira. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. E isso que eu não quero que aconteça com vocês. Provérbios 23:9. Não sei, acho que eu não coloquei. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que fala. Provérbios 10:1. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá alegria à mãe. E por aí vai. Mas eu quero falar para você, não esquecer a sua identidade, não esquecer quem você é em Jesus. E se você ainda não recebeu essa identidade em Cristo, você pode receber essa identidade em Jesus. Se você não sabe quem você é, você pode receber essa identidade em Jesus. Quando você levanta sua mão e diz: eu quero te receber como meu único Salvador, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, você recebe uma identidade de filho. O problema é que você esquece, mas não é para você esquecer. Que você foi salvo, que você tem uma identidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero orar com os adolescentes agora.
Pedir ao Pai que o Senhor abençoe a identidade de cada um, que eles não possam esquecer de quem eles são em Jesus. Senhor, eu sei que é uma fase que a gente brinca, é uma fase que a gente se diverte, mas algumas brincadeiras, Pai, podem machucar. E se o Senhor tocou meu coração para trazer essa palavra, Senhor, porque eu já sofri com isso, eu peço que o Senhor possa tocar os corações daqueles que também sofrem com isso, mas sobretudo, que o Senhor possa vir com um temor, Pai, com uma cobertura de temor sobre cada adolescente aqui, que eles temam tocar no ungido do Senhor, falar do seu irmão ao lado, falar do seu filho, falar do seu precioso, falar da coroa da sua criação, falar daquele que o Senhor desenhou, que o Senhor sonhou, Pai. Que nós sejamos tomados por um espírito de temor e respeito ao amor de Deus, amor que enviou o seu Filho para morrer por nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que sejam todos, ó Pai amado, tomados por um espírito de temor, e que eles possam lembrar, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, e que nós precisamos e devemos amar, que este é um ambiente de amor que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus. Todo espírito de zombaria, saia desse ministério em nome de Jesus, saia desse lugar em nome de Jesus. Toda zombaria, toda zoeira, todo bullying, toda tiração de sarro, seja repreendida desse ambiente e não tolerada em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor conscientize e abençoe cada adolescente, que nem aqui, nem na sua escola, nem em nenhum lugar que eles frequentem, isso saia da boca de um salvo em Jesus. Que eles possam ser, Pai, promotores da paz, agentes do céu, Pai, e não um espião do diabo, Pai. Que eles sejam levantados como colunas, aonde quer que eles estejam, cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, em nome de Jesus, amém.